Eu queria passar a palavra ao conselheiro federal Canindé Maia, que ele está aqui na inscrição. Em seguida é o conselheiro Petrúcio Dantas e depois o conselheiro William Canuto. Obrigado, senhor presidente. Queria saudar a mesa na pessoa das nossas presidentes e também da nossa representante do Conselho Federal aqui, doutora Hortência. Presidente, o que me traz aqui ao nosso egrégio conselho, e é um fato que vem me preocupando, e eu venho debatendo esse fato, tanto com a diretoria da subseção da OAB Mossoró, como também com o coordenador de relações institucionais daquela subseção. Na quinta-feira, entre quinta e sexta-feira, foi publicado uma circular da presidência da OAB Mossoró, e que nos considerandos dessa portaria, para ser bem claro, eu vou ler aqui os considerandos. O primeiro considerando é os graves fatos recentes envolvendo a captação clandestina e subsequente divulgação não autorizadas de áudios de debates internos ocorridos durante a sessão ordinária deste Conselho, considerando que o ambiente das sessões da OAB deve ser, por excelência, um espaço de debate livre, democrático e, acima de tudo, seguro para que os conselheiros e a diretoria possam deliberar sobre os rumos da advocacia sem o temor de exposição desconstitucionalizadas do ilícito. É imperiosa, e aí eu considerando, é imperiosa a necessidade de reavaliar e reforçar os métodos de segurança institucional, controle de acesso e registro das atividades no plenário dessa subseção, a fim de garantir a inviolabilidade das manifestações e a lisura do processo decisório. Então, esses considerandos foram apresentados, e aí vem a minha apresentação a esse Conselho Estadual, foi utilizado para suspender, até então, as sessões do nosso Conselho Subseccional. Né? A razão que está dito aqui é que uma sessão pública, aí eu dizia para todos os diretores que eu tive contato da OAB Mossoró e também para o nosso coordenador de relações institucionais da subseção, que na minha cabeça não entrava a proibição de uma sessão pública como essa nossa aqui, de dizer que houve uma gravação clandestina, se a própria secretaria da instituição grava as sessões. E aí, presidente e demais conselheiros, a minha preocupação é a gente aqui que fala em prerrogativa, está aqui o nosso colega João Vitor Holanda e os demais colegas que advogam na advocacia criminal, a gente fala em prerrogativa, a gente fala em liberdade de expressão, a gente fala em transparência, e aí eu me pego com uma circular fechando, até então, dentro da circular por um tempo indeterminado, as sessões do Conselho, que são sessões abertas, e eu dizia, no meu debate, ainda no sábado pela manhã, com o coordenador de relações institucionais, que a minha preocupação era uma portaria que fechava uma sessão pública do Conselho por causa de uma gravação de um áudio que foi publicado em um blog da cidade de Mossoró. Eu acho que quem é pessoa pública, como somos todos aqui, estamos nas redes sociais, com transmissão ao vivo, temos que ter cuidado com o que falamos. E se falamos, falamos de público, e isso tem que ser publicizado, e não vetado essa publicização. Então, eu sugeri, em conversas que tivemos, que essa circular fosse revogada e as sessões do Conselho voltassem à sua rotina. Mas nos considerandos aqui, tem dizendo que tem que, enquanto não achar uma solução segura, para que essas sessões sejam feitas sem que sejam vazados os áudios da sessão, eu não entendo como é, inclusive eu argumentei 2 pontos. Como é que eu vou trancar os celulares dos advogados para que esses advogados entrem na sessão sem os seus celulares? Outra indagação que eu fiz
eu acompanhei várias demandas, como presidente da OAB Mossoró, como conselheiro federal agora na OAB em Brasília, de advogados que foram proibidos de gravar sessão, do próprio STF, que quis trancar, ensaiou trancar celular de advogados, e a OAB foi para cima para trazer a liberdade. Ora, se as próprias sessões do STF são transmitidas ao vivo pela TV, qual o mal tem um advogado estar filmando uma sessão do Conselho, como poderia qualquer um de nós agora estar filmando essa sessão que a gente está tendo aqui, e a gente está ao vivo. Então, a minha fala é para apresentar esse conselho, essa circular. Hoje, num contato que eu fiz com o coordenador de Relações Institucionais da OAB Mossoró, ele me disse que a senhora presidente tinha dito que essa circular foi somente pela sessão de quinta-feira, que ia voltar na próxima sessão. Mas até então, nesse momento, eu não vi a revogação dessa circular. E eu queria sugerir aqui a esse conselho, e aí como forma de sugestão para esse conselho, seria que, e era meu sonho, lá quando eu fui presidente da OAB, lá já se passaram aí 10 anos, meu sonho era que as sessões do meu conselho subseccional fossem transmitidas pelas redes sociais. Naquela época, eu nem tinha internet que me favorecesse, e eu também nem tinha internet, nem tinha equipamento que favorecesse a transmissão. Hoje, depois da pandemia, com o advento das transmissões, dos debates por redes sociais, debate pelas nossas mídias que temos hoje e os programas que temos hoje de conversas, inclusive essas sessões da gente são remotas, eu participo de várias através da internet. Eu gostaria de sugerir esse conselho e ao senhor presidente e essa diretoria que nomeasse um relator ou fizesse um provimento para que as subseções transmitissem as suas sessões pelo YouTube, para que todo advogado da região de Mossoró, o advogado de Natal, que tem interesse nas demandas da advocacia da OAB Mossoró, acompanhasse. E aí, o que me deixa assim mais tranquilo e, ao mesmo tempo, feliz, é que nós temos hoje a condição de fazer isso, o que eu não tive há 10 anos. Hoje eu tenho certeza que a subseção de Mossoró tem condição de fazer isso, que a subseção de Caicó, onde a gente vai estar amanhã, no Colégio de Presidente, tem condição de fazer isso. Então é simples, seria essa diretoria fazer um provimento, se fosse possível, ou até mesmo nomear um relator para que ele criasse um provimento e apresentasse desse conselho para aprovação, para que todas as sessões dos conselhos fossem transmitidas ao vivo. E aí eu faço uma ressalva que eu fiz na conversa que eu tive com a diretoria. Eu só aceitaria um único momento de uma sessão de conselho fechada quando ela estivesse instruindo processo ético-disciplinar, porque o nosso Código de Ética e nosso Estatuto diz isso. Lá, nos primórdios, quando eu era presidente, o conselho instruía processo ético-disciplinar. Nós tínhamos uma sessão ordinária e uma sessão extraordinária fechada para julgar processo. Hoje nós não temos, então não temos nenhuma justificativa de fecharmos as sessões do nosso conselho da OAB Mossoró. E aí, vou aqui repassar o que o coordenador de Relações Institucionais me falou hoje, volta de 1h da tarde, que essa circular, e aí não está na circular, mas é o que ele me comunicou, estava em tese, ou tacitamente revogada, que na próxima sessão o Conselho vai voltar. E mais, só para complementar, neste dia a sessão era tão pública que foi o dia que a gente teve mais advogados participando. Talvez nós tenhamos chegado ao número de 35 ou 40 advogados nesta sessão que se tratou desse, em tese, vazamento de áudio clandestino que fala na nossa circular. Muito obrigado, presidente, e fica a sugestão para que a gente tenha, em todas as subseções, as sessões transmitidas ao vivo pelo YouTube e pelas redes sociais. Obrigado, presidente.